Fala galera, dando início agora a nosso mais uma aula, dando início à nossa mais nova aula aqui do Provérbio 7. Hoje a gente está encarando o Provérbio 7. Esse é um provérbios é um dos mais fortes, Provérbio 7. Beleza? Mais uma vez, é, reforçando que a gente está usando uma NTLH, que é uma Bíblia da Nova Tradução da Linguagem, beleza? E a gente vai dar início. Esse aqui é um que você merece se segurar aí, que vai ser pancada, que vai ser pressão, beleza? Suado aqui, um pouco suado, acabando de chegar aí, tava dando uma aula, na verdade eu dei duas aulas. Hoje a gente vem de uma batida aí meio intensa. E é interessante que nessas aulas que eu dou, a gente procura sempre conversar e falar de algum detalhe desses que a gente costuma falar por aqui. Só que de uma forma bem diferenciada, é uma coisa mais pontual. A gente também não tem muito tempo para poder bater um papo, mas hoje eu falei para eles em relação à alimentação. Eu disse que eu estou praticando um jejum, iniciei aí um jejum, mas você vai me perguntar como é esse jejum. O jejum que eu estou fazendo é um jejum de 12 horas, mas é óbvio que a gente coloca essas 12 horas no período contando o sono. Ou seja, eu já falei aqui para vocês que o dia é dividido em três partes de 8 horas. Ou seja, uma hora trabalhada, uma hora desfrutada e uma hora de descanso. E a gente envolve essa hora de descanso com esses 12 horas de jejum. Hoje a minha última refeição foi uma tapioca com frango. Eu comi mais ou menos umas 17 horas. Então, das 17 horas até as 5 da manhã do dia seguinte, eu fico sem comer. Já fiz dois treinos, né? Na verdade, dei aula, mas também treinei junto. E aí a gente passa esse intervalo de 12 horas sem fazer alguma refeição, nenhuma refeição. A gente vai tomando só água. E o que que acontece? Você tem que se perguntar o porquê. Cara, mas o porquê de fazer isso? Primeira coisa, isso é ciência. Isso aqui não é coisa da cabeça, não. Elucubrações, isso aqui não é pensamento vão. Quando você passa um tempo, numa janela, no caso dessa, de 12 a 16 horas, sem se alimentar, acontece no seu corpo uma coisa chamada fagocitose. Existe uma, como eu posso te dizer, existe uma morte celular. Na verdade, células se alimentam de outras células de forma grosseira. E aí você acaba destruindo. Existe uma possibilidade maior de destruir células que podem ser cancerígenas. Então, quando você abre essa janela de 12 horas, sem se alimentar, 12 horas de jejum, isso faz com que seu corpo ele comece a renovar células, ele comece a perder algumas células que, no caso, células velhas. Essas células elas ficam, digamos, sem nutrição. Isso eu estou falando de uma forma grosseira, pessoal. Fica sem nutrição e aí elas começam a morrer e começam a nascer novas células. E isso é um ciclo que vai se fazer durante toda a vida. Então é como essas 12 horas de jejum te favorecesse a renovar as células. Isso aí é um renovo das células. Como a gente se renova, a glória de Deus se renova todo dia, a misericórdia de Deus se renova todo dia. Assim também é a natureza, é a nossa natureza. Existe uma renovação. Todos os dias morre algo velho e nasce algo novo. Beleza? Vamos para frente. Hoje a gente vai dar início aí ao Provérbio 7. Tranquilo? Se segura aí, que a gente vai colocar pressão. Pressão. No versículo 1 ele diz assim, ó: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Ele já começou, boa parte dos provérbios, ele tem início dessa maneira, ou seja, ele está reafirmando algo que ele quer que aconteça. Existe uma repetição. A gente já falou aqui sobre o hábito. Quando a gente cria o hábito, quando a gente repete algo, a gente massifica aquilo ali na nossa caixa. Então, quando ele diz assim, ó, filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça. Mas aqui é interessante o quê? Ele está dizendo para o filho, ele está dando um conselho de algo que ele já viveu. Ou seja, ele está contando algo que ele já passou. Ele está dando a própria experiência dele.
E isso é super interessante quando você se coloca na condição de pai. Quando você se coloca na condição de pai e fala algo que você já experienciou, você já teve como experiência, você já passou por aquilo ali. E quando você também for ensinar, você for incentivar algo, faça você também. É super interessante para o aprendizado da criança. No versículo 2 ele diz assim, ó, faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Olha que interessante, pessoal. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Mais uma vez ele falando sobre o coração, preste atenção. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como o seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Pessoal, aqui é super importante. Eu direciono aqui a minha palavra para o público masculino. Pode ser também para o público feminino. Hoje a gente percebe que existe um apelo sexual enorme, enorme, enorme. Principalmente com o advento aí da internet. Pessoal, eu posso afirmar para vocês que, sei lá, uns 80% aí do tráfego da internet é, se resume aí a conteúdo erótico. 80% é muita coisa, pessoal. É muita coisa. Todos os dias são produzidos milhares de informações. Só para você ter noção, os conteúdos produzidos em um dia de internet equivale a todo o conhecimento separado que pode ser contado há 3.000 anos atrás. Ou seja, todos os dias é produzido uma quantidade de conhecimento equivalente a 3.000 anos. Olha o tanto de informação que é passado. Olha o tanto de informação, pessoal, que é posto na internet. E o que chama mais atenção, 80% disso tudo é conteúdo erótico. 80% disso tudo. Então, o que move o mundo hoje, boa parte, é em relação à sexualidade. E isso tem muito a ver com o público masculino. Certa vez eu fiquei me perguntando por que, certa vez eu me perguntei por que que a gente tem esse instinto. E nessas perguntas a gente obtém as respostas. E a resposta significa que a gente tem esse cunho sexual enorme porque a gente precisa fazer com que haja a reprodução. Se a gente não reproduzir mais, se hoje todo mundo bater o pé no chão e dizer assim, ó, cara, eu não vou mais reproduzir, vai chegar um tempo que o mundo vai acabar. E o mundo, ele não foi feito para ser findado dessa forma. O mundo, ele não foi produzido para ter um fim como esse. Na verdade, o fim já foi escrito. Tá lá no livro de Apocalipse, ali é o fim, vai ser daquela maneira. Ou seja, a gente vive uma história que já tem um fim, e o fim dessa história não é como uma, uma parada de reprodução, entende? Vai haver sempre a reprodução, vai haver esse instinto, na verdade, isso é uma pulsão. Ah, eu andei estudando a questão da psicologia e estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise. E lá em psicanálise a gente fala muito em pulsão. Freud, ele tem esse lado de apelo em relação à pulsão. Ele diz que instinto está voltado para o animal e o homem e a mulher, ele tem pulsão. Então, essa pulsão sexual é que faz com que a gente tenha essa vontade de reproduzir. Essa pulsão sexual é que nos faz manter sempre essa renovação, é que faz a gente correr atrás de filhos e etc. Só que o que acontece? Existem várias pulsões no nosso corpo. Existe uma pulsão relacionada à sexualidade, uma pulsão relacionada à alimentação. Existem pulsões que, se você não tiver isso, acaba em morte. Entenda. E essas pulsões, elas foram feitas para você controlar. Você precisa controlar isso. Talvez o game, a essência de tudo isso que eu estou explicando para você é o controle. Pessoal, eu vou afirmar uma coisa para você. Se o homem controlasse o próprio pinto, preste atenção que eu vou falar. Se o homem controlasse o próprio pinto, 60% dos problemas dele seriam resolvidos. 60%. Isso aqui vai diretamente para você, que é homem. Preste atenção. Se o homem conseguir controlar o próprio pinto, 60% dos problemas dele estão resolvidos. Cara, não tem
como enxergar de uma maneira diferente. Quase todos os problemas de todos os homens que eu me aproximo, na verdade que me aproximo não, que se aproximam de mim, é relacionado ao sexo, é relacionado a excesso de mulheres. É isso, cara. E se repete a mesma história, não tem diferença. Eu tava na praia e um colega de trabalho, isso tá com tempo, já com mais de 4 anos. Olha as conversas dele. Ele disse assim, ó, cara, eu não sei por que que o demônio me atenta, Satanás me atenta. Aí eu disse, por quê, cara? Cara, apareceu uma mulher e... Aí começou as histórias, as conversas. E apareceu uma mulher aqui na praia. E detalhe, esse cara é casado. Na verdade era, né? E aí ele tava se envolvendo com essa mulher e tal. E aí eu disse, ah, legal. E é o Satanás que tá fazendo isso? Porque a ideia nossa é sempre jogar a culpa em outra pessoa. Ninguém quer assumir responsabilidades. Ninguém quer chamar a responsabilidade para si e dizer assim, olha, a culpa aqui é minha, eu sou responsável por isso, eu vou organizar essa casa aqui. Eu vou organizar esse espaço aqui. Ninguém quer fazer isso. E quando você não quer fazer isso, você sempre procura algo, alguém para poder empurrar a culpa, para poder se livrar dessa culpa. E aí ele pegou e disse, cara, não sei o que que eu faço. Aí disse, cara, é o seguinte, tu tem 3 opções. Vou te dar 3 opções aqui. A primeira é tu, a primeira é tu acabar o relacionamento com a tua esposa, que isso eu não te aconselho, e ficar só com essa mulher que tu conheceu. A segunda é tu ficar só com a tua esposa e esquecer essa mulher aí. E a terceira é tu ficar sem as duas. Fica sem as duas e também isso eu não te aconselho. Existe uma coisa que sempre acontece no mundo masculino e eu vou falar agora para vocês. Se existe a possibilidade de dar errado, um dia, meu amigo, vai dar errado. E eu falei também para ele, eu disse, cara, se você continuar do jeito que você tá, a sua mulher vai descobrir e vai ser pior para você. Resumindo, me diz aí qual foi o final da história. Você sabe. Você sabe, vai, me fala aí qual foi o final da história. É, descobriu. E aí descobriu toda aquela arquitetura, mentia, fazia de tudo, começou a deixar a mulher de lado, enfim, todas as histórias que se repetem. E aí acabou que o relacionamento foi ao fim. E 2 filhos deixou na mão da mulher, e aí a mulher tem que tomar de conta sozinha. Então, são situações, pessoal, que recorrente. Eu trabalhei com 50 homens na praia, 50 homens. E, cara, as conversas que eu mais tinha com esse pessoal, eu perguntava, eu lançava a pergunta, porque fazia parte do meu estudo. Eu queria saber, eu tinha curiosidade. E dizia assim, ó, cara, como é que tá o relacionamento? Como é que tá o casamento? Cara, eu vou te contar. 90%, 90, 75, 80% por aí dos relacionamentos dessas pessoas eram ruins. 80% era relacionamento problemático. 80%. E todos vêm com a mesma conversa. Se você conversar com qualquer homem, meia boca por aí, e que ele for casado, você perguntar, ele vai dizer que casamento é sem sentido, casamento é furada, casamento é isso. Eu também pensava assim, eu também pensava assim. Porque você pensa assim, porque você vê vários relacionamentos dando errado. Você vê vários relacionamentos indo ao fim. Você vê vários relacionamentos, pessoal, sem sentido, relacionamento de papel. E aqui eu faço uma comparação de um relacionamento com empresa. Se você for pegar dados, 80% das empresas elas fecham as portas aí no primeiro ano. E aí esse número ele sobe um pouco mais no segundo ano, ou seja, as pessoas que vão ao mundo do empreendedorismo, elas têm uma probabilidade enorme de ruir, uma probabilidade enorme de acabar com tudo. E o relacionamento ele não se difere, o relacionamento é uma empresa, pessoal. O relacionamento ele precisa ser cuidado e é das duas partes. Existe o homem, a mulher e o assim, ó, existe o homem, a mulher e o relacionamento. Os dois têm que cuidar disso aqui, porque se isso não cuidar, vai ruir, vai acabar. Na Bíblia ele diz que a mulher é opositora idônea do homem, opositora, ela serve para fazer oposição. O que seria essa posição?
O homem ele está indo para o lado, a mulher ela está indo para o outro. E quando há essa oposição, essa resultante aqui, ó, é uma força para o meio. Perceba, pessoal. Vocês vão conseguir entender, ó. Quando a mulher faz força para um lado, o homem faz força para o outro, a resultante é no meio. Ou seja, ele vai para frente, ele vai para cima. O homem ele precisa dessa opositora para poder caminhar no caminho certo. Ele precisa dessa pessoa estar empurrando ele para ele poder progredir, para ele colocar a energia daquele ali, a energia que está dentro dele aplicada, sabe, na família, nos filhos. A gente precisa dessa energia aí para poder construir alguma coisa. Família também está relacionada a patrimônio. E se você gastar essa energia, que é essa mulher, ela tá fazendo com que você canalize essa energia para algum lugar, e eu espero que esse lugar seja o lugar do progresso, você consegue ir mais longe. Então você precisa dessa opositora para você poder fluir. Você precisa dessa opositora para poder progredir. Você precisa dessa opositora para poder ir para frente. E até então, eu via que o relacionamento de todas as pessoas eram ruins. E eu não queria um relacionamento ruim para mim. Ou seja, na minha cabeça, eu via que todos os relacionamentos iriam para o fim. E se eu fosse fazer também uma bobagem daquela que eu pensava, eu iria também ruir, eu iria ao fim. Eu pensava dessa maneira. Só que depois eu comecei a entender que as coisas ruins acontecem com pessoas ruins. As coisas ruins acontecem com pessoas medianas. Se você for um cara e se você for uma mulher fora da média, você vai ter sucesso no seu relacionamento. Perceba, pessoal, as famílias mais ricas do planeta, vou reconfigurar aqui. Os homens mais ricos do planeta, por trás dele tem uma família, por trás dele tem uma mulher, por trás dele tem filhos. A família, ela precisa do homem e o homem precisa da família para ele progredir. E depois que eu entendi isso aqui, a minha cabeça, ó, explodiu. E pode perceber, as pessoas que não têm sucesso precisariam ouvir isso que eu estou falando aqui para vocês. As pessoas que não acreditam em relacionamento precisavam ouvir isso aqui que eu estou falando para vocês. E o relacionamento, o problema nunca foi o relacionamento, o problema é a pessoa. O problema é a pessoa. Aí você diz, ah, Maico, mas eu não consigo encontrar uma pessoa que preste, melhore. Você precisa melhorar, é isso que você precisa. Você não precisa encontrar uma pessoa que preste, não. Você precisa subir de nível. Quando você sobe de nível, você atrai pessoas do seu nível. Entenda, se você está casado hoje com uma mulher que não é como você pensava, que não é interessante como você pensava, a culpa é sua. Você atraiu uma pessoa que você merece. Pessoal, hoje você tem uma pessoa que você merece. Hoje você tem aquilo que você merece. Se você não merecesse, você não estaria com ela. Entenda? E outra coisa, depois que você casar, cara, o relacionamento, o namoro, ele foi feito para dar errado. Ele tem que dar errado. Porque se ele não dá errado, aí você vai pro passo do noivado. E o noivado, ele tem que dar errado. Ele tem que dar errado. E se ele não der errado, ele vai pro casamento. Aí o casamento não pode dar errado. O casamento tem que dar certo. Vocês têm que entender isso. As pessoas, elas não estão entendendo mais que o casamento é uma aliança que não pode ser desfeita. Pessoal, entenda, o casamento é uma aliança que não pode ser desfeita. Ou seja, casou, você vai aguentar essa pessoa aí até o resto da sua vida. Ah, mas é porque a pessoa mudou da água para o vinho. Meu amigo, ela sempre levantou bandeiras, ela sempre teve, ou ele sempre teve reflexo que ele não prestava. Você que não viu, ou você que não quis ver, ou você que viu e deixou passar. Entende? Então, o namoro, ele serve para isso, ele serve para dar errado. Você tem que fazer com que ele dê errado. Se ele der certo, ele passa de nível. E o noivado, ele tem que dar errado. Se ele der certo, ele passa de nível também. E se você chegar até o casamento, aí, cara, é um caminho que não tem mais volta. Eu aconselho que você não case, mas se casar, fique o resto da sua vida. O problema é que hoje a gente tem homens e mulheres fracos. Homens e mulheres que arregam por qualquer pressão, que não aguenta pressão. A gente tem homem e mulher que não aguenta tranco. Casamento é aguentar tranco. Empreender, abrir uma empresa é aguentar tranco. Se você vê empresas quebrando,
empresas que não têm sucesso, significa que o CPF é que é ruim, é a pessoa, é o administrador. O problema não é a empresa, o problema é o administrador que começou um negócio que não tem futuro, entenda? Que ele começou a tocar o negócio, ou então o negócio mesmo dando certo, ele fez de tudo para que quebrasse, ele fez de tudo para que não desse certo. É a mesma coisa ao casamento, ele iniciou um casamento que ele não estava preparado ainda, porque se ele tivesse preparado, ele iria atrair alguém preparado também. Isso é simples. E mesmo que você não esteja preparado para isso, mas você pode se preparar e a outra pessoa também pode. Os dois podem se preparar juntos, entende? O segredo do negócio é esse. O segredo do negócio está aí. Então, para casar, precisa se preparar. E se você for de fato preparado para aguentar tranco, aí beleza, você segue o seu caminho para sempre. Hoje, eu vejo que homens que têm casamento, eles têm maior credibilidade. Homens que são casados e respeitam esse casamento, são fiéis a esse casamento. Mulheres que respeitam o seu casamento, são fiéis a esse casamento. Existe uma credibilidade. Por que que existe uma credibilidade? Porque a pessoa consegue ter esse autocontrole, a pessoa consegue respeitar o outro, a pessoa consegue domar essa pulsão que existe dentro de si. Assim como você consegue dominar aquilo que a sua mão leva à sua boca, você é uma pessoa de respeito, você é uma pessoa a ser admirada. Pessoas que não se deixam controlar pelo prazer da gula. O prazer da gula, tem gente que não consegue se controlar de frente de uma pizza, de frente um bife com batata frita, de frente de uma coxinha, de frente de um copo de refrigerante. Que pessoa é essa, cara, que não consegue controlar o que uma mão leva à boca, que não consegue dizer não para um copo de refrigerante, um prato de comida? E aí, quando você parte para as coisas mais complexas, que é dizer não para um simples fato de não levar um alimento até a boca, e uma coisa mais completa, de você, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dizer não para outra pessoa, na verdade não dá nem tempo outra pessoa chegar, porque as suas conversas já repelem, as suas conversas já expulsam, a sua forma de se comportar, a sua postura já expulsa. A gente observa, cara, homens e mulheres, observa homens e mulheres, e hoje é explícito na rede social, é uma prateleira de homens e mulheres, a pessoa não tem uma noção de se vestir, a pessoa não tem uma noção de se comportar, a pessoa não tem uma noção de nada. Como é que pode? E aí, quando você se comporta, quando você se veste de tal maneira, você começa a atrair pessoas para si. Você começa a atrair homem doente, dependendo da forma como você se veste. Mulher, como você se mostra na rede social. Da forma como você se expõe na rede social. Você começa a atrair. E você começa a atrair homens dodóis. Entende? E quando você atrai homens dodóis, você também vai ficando dodói. E aí, isso é um ciclo vicioso, que um adoece o outro. Consegue entender? Para você, aqui vai um segredo. Na verdade, um segredo agora é porque já está explícito. Para você começar a atrair pessoas boas, você tem que cuidar de si. Você tem que cuidar desse seu jardim. Porque quando você cuida desse seu jardim, começa a aparecer pássaros, começa a aparecer borboletas, começa a aparecer animais, as flores ficam mais bonitas, e aí você começa a atrair coisas boas para si. Mas quando você utiliza dessas maneiras de exposição que não são interessantes, você começa a atrair pessoas dodói, pessoas doentes. E aí acontece todo o ciclo que você está acostumado a ver. Bora para frente. Pro 4, versículo 4, ele diz assim, ó: trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres das palavras sedutoras. O problema, pessoal, não são as mulheres das palavras imorais, e os problemas não são das mulheres das palavras sedutoras. O problema é você, homem. E eu falo também para a mulher, o problema é você, mulher, que não consegue controlar o seu piu-piu ou o seu pinto. Essa aí é a verdade. O problema é você, o problema não é do outro. Eu comecei aqui o vídeo falando sobre a questão de querer jogar a culpa na outra pessoa, de querer jogar aquela historiazinha lá da praia, que o cidadão disse que a culpa era do capeta, do demônio, né? A culpa é totalmente dele. Então a culpa não é da mulher imoral, né? Da mulher que se veste mostrando o seio e a polpa da bunda. Não, a culpa não é dela, a culpa é sua. A culpa é sua porque esse tipo de pessoa se aproximou de você.
Quando você carrega uma energia dentro de si que não faz parte desse ciclo, você consegue dar repulsa a esse tipo de pessoa. Eu posso parar um vídeo agora ou depois, sei lá, filmar. Eu posso filmar aqui a tela do meu telefone. Não existe conversa, não existe. Isso aqui eu desafio, você homem, eu desafio. Pegar um telefone de um homem desse aí e olhar aí as conversas dele, os grupos dele. Vídeo de pornografia, vídeo, foto de mulher nua. O cara passa o dia todinho olhando o Instagram de mulher de biquíni. Você está fazendo o quê? Você está fomentando, você está incentivando essa energia. Por isso que não dá certo. É muito simples, cara. Como é que tu vai incentivar uma energia que ela já está em excesso dentro de ti? Presta atenção, cara. Se tu entender isso aqui, a tua vida vai mudar a partir de hoje. Você quer que a sua vida mude? Pronto, pois pega isso aqui para você e bota no seu coração. Se você ficar incentivando isso dentro da sua cabeça, você vai acabar extrapolando essa energia. Ela não precisa ser incentivada. Você que é homem aí já tem a testosterona, ela já está aí dentro de você. Você não precisa ficar estimulando, não. Ela já está aí na quantidade que é saudável, na quantidade que é ideal para você exercer o seu papel de homem, para você exercer a sua masculinidade. Principalmente se você se alimentar bem, principalmente se você pegar um sol, principalmente se você fizer exercício, você já está aí com a sua testosterona, você já tem o seu potencial masculino. Não precisa ficar fomentando e incentivando, não. Pare agora, cara. Para agora de estar vendo mulher de biquíni, de mulher nua, de estar mandando vídeo para os seus colegas. Cara, se você parar de estar mandando esse tipo de vídeo... Primeira coisa, esse tempo aí que você está perdendo é para você estar ganhando dinheiro. Na verdade, ganhando não. Quem ganha é criança e menino e mendigo. Na verdade, nem mendigo ganha mais, que eu não dou mais dinheiro para mendigo, não. Eu boto eles para trabalhar. Mas quem ganha dinheiro é criança. Homem, faz dinheiro. Esse tempo que você está perdendo aí, esse tempo que você está perdendo vendo pornografia, vendo vídeo pornográfico e mandando, pior ainda, mandando para colega, você devia estar produzindo, cara. Você devia estar fazendo dinheiro. É isso aí que você deveria estar fazendo. Virando homem, que isso aí é coisa de menino, que isso aí é coisa de moleque. Isso aí é coisa de moleque. Cara, para de ser menino. Para de, a partir de hoje. Pode fala comigo aí, ó. Eu vou deixar de ser menino. A partir de hoje, eu vou deixar de ser menino. Porque isso é coisa de menino. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de adolescente. Hoje, cara com 40, 50 anos, ainda tendo esse tipo de comportamento, que absurdo é esse? Vira homem, cara. Vira homem. Para disso. Tá produzindo, cara. É pra estar atrás de botar a sua família pra frente. É pra estar atrás aí de construir um patrimônio, construir um negócio bom aí pra sua mulher, pros seus filhos. Aí o cara tá perdendo tempo com vídeo, vendo foto aí de mulher nua. Vou te ensinar aqui uma dica, aqui, dar uma dica pra você. Lá no seu Instagram, você vai lá e quando você estiver passando e passar alguma mulher de biquíni, pode ser até uma seguidora sua. Deixe de seguir. Eu deixo de seguir na hora. Mostrou, virou aqui, mostrou, acabou. Deixo de seguir na hora. E outra coisa, se aparecer negócio de patrocinar, dessas coisas assim, você vai lá nos 3 pontinhos e bota assim, ó, não tenho interesse. Vai lá nos 3 pontos, não tem interesse. Quando você vai treinando a inteligência do Instagram para aquilo não ter interesse para você, ele não vai mais aparecer aquilo ali para você. Então essa dica aqui é essencial para você que já quer se libertar. Eu sei que você quer se libertar disso aí. Eu sei que você quer se libertar desse tempo que você passa olhando pornografia. E aqui eu tô te ensinando, porque o Instagram e o TikTok é apenas o gatilho. Se você tiver TikTok também no celular, pare de assistir essas coisas aí. Você tá perdendo tempo da sua vida. Lá no Instagram, você bota lá 3 pontinhos e bota lá assim, ó, não tenho interesse. Você vai selecionando aquilo que o Instagram tá mandando para você. Isso é uma dica importante, beleza? Vamos para frente aqui, ó. Já tá, rapaz, mas a gente já tá conversando há 28 minutos e só passou 4 versículos. Eles conservarão. Ele está dizendo assim, ó, trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe de mulheres imorais, de mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela e ao anoitecer, quando já estava escuro, aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ponto.
Olha aqui, pessoal, o que eu falei sobre as vestes é interessante. Aqui ele já está pontuando sobre vestes, sobre como como esse tipo de pessoa se comporta, como elas se mostram. E aqui eu quero que você, mulher, comece a perceber a maneira como você se mostra ao mundo, a maneira como você se comporta, a forma como você se veste grita como você é. Você não precisa nem abrir a sua boca. Basta só você aparecer e ficar com a boquinha fechada. A pessoa já tem uma noção. Aquilo ali já escandaliza. Aquilo ali já denuncia boa parte de quem você é. Boa parte de quem você é. Então, homem e mulher, presta atenção na maneira como você se comporta. Presta atenção na maneira como você se veste, na maneira como você se mostra ao mundo. Isso transmite algo, isso transmite uma frequência para quem observa. E dependendo da maneira como você se mostra ao mundo, você vai atrair coisas para si. Então, a partir de hoje, se essa aula, de fato, tocou aqui na sua cabeça e desceu aqui pro coração, você vai começar a mudar. Você vai começar a partir de hoje. Você vai começar a mudar hábitos, você vai começar a mudar a maneira como você vai se vestir, você vai começar a mudar as pessoas que você se acompanha, também denuncia quem você é. As pessoas com as quais você se acompanha, denuncia quem você é. Beleza? A gente já chegou aí 30 minutos, a gente vai fazer a nossa oração. Senão a gente se alonga muito aqui no vídeo. Eu tenho certeza que durante esses 31 minutos aí foi passado muita informação onde você pode usar isso aí para poder progredir. Cara, talvez das aulas de hoje para homens, essa aula aí foi a aula mais essencial. Foi a aula que, se você utilizar e praticar isso que eu falei para você, a sua vida vai de fato mudar. No mínimo, você vai ganhar aí 2 horas no seu dia. No mínimo, você vai ganhar 2 horas a mais no seu dia. Beleza? Fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Respira, enche todo o pulmão, solta o ar. Respira, solta o ar mais uma vez. Respira, solta o ar. E a gente começa assim: Pai, a ti rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que são eternas e duram para sempre. Todos os dias se renovam. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Eu te agradeço por mais esse dia, com disposição, com brilho, com tesão, mas com tesão pela vida, com tesão para desfrutar a vida, com tesão para poder aprender, com tesão para poder adquirir e acessar a sabedoria. Eu te agradeço, Pai, por me livrar de todas as pessoas que se aproximam com más intenções, de todas as pessoas que se aproximam para querer sugar algo de mim, Pai. E por mais que essas pessoas elas queiram ficar juntas para poder sugar, não importa, porque eu já sou um transbordante e eu sou transbordante daquilo que elas não querem sugar. E esse transbordo já vai afastar. Afasta pessoas, as pessoas que querem o mal. Afasta pessoas que querem se aproveitar. O meu transbordo é capaz de afastar todas essas pessoas que não compactuam com aquilo que eu faço, que não compactuam com pessoas quentes, porque está escrito que Deus vomitará os mortos, mas com os mornos. Mas eu sou uma pessoa quente. Eu me posiciono de uma forma quente e pessoas quentes repelem pessoas frias. Então, Pai, que esse dia eu seja capaz de aproximar pessoas quentes, eu seja capaz de aproximar pessoas que querem progresso, eu seja capaz de aproximar pessoas que querem aprender, assim como eu quero aprender também. E eu te agradeço, Pai, por poder atrair, pela forma como eu me visto, pela forma como eu falo, pela maneira como eu me expresso, atrair pessoas que compactuam com a mesma ideia, que tenham, Pai, a mesma essência. Eu te agradeço infinitamente por tudo isso. Amém. Beleza? Pessoal, mais um dia aí, a gente superou mais um capítulo. Na verdade, a gente passou por mais um capítulo aí de ensinamento, um capítulo de sabedoria. E aí eu peço que vocês, nessa setinha aí, ó, envia esse vídeo aí para quem tá precisando. Envia esse vídeo aí para essa meninada aí que precisa virar homem. E não importa aí, tem menina aí de 50 anos, tem menino de 40 anos que precisa assistir isso aí, que precisa ver essa ideia, precisa despertar. Há ainda esse tempo para despertar, não importa a idade. Tem tempo ainda para despertar, tem tempo ainda para renovar. Tranquilo? Envia esse vídeo aí para quem tá precisando assistir isso aí. Beleza? Qualquer dúvida aí,
entra junto aí lá no Instagram, acessa meu Instagram, segue a gente no Instagram, a gente vai postar aí, depois eu vou fazer alguns cortes desse vídeo aí pra gente começar a publicar nessa internet aí, beleza? A gente precisa difundir essas mensagens aí, a gente precisa treinar essas pessoas aí para que essas pessoas treinem outras pessoas. A gente precisa desenvolver esse povo, tranquilo? Tamo junto, valeu galera!